Então a gente vai fazer um programinha para calcular a área e a circunferência de um círculo, ok? Então basicamente a gente tem que saber o raio desse círculo e saber também o valor da constante de π. Resumindo, é 3.1416, né? 3.14. Vamos lá. Então vamos começar. Tralha include IOString, né? Using namespace std. Essa declaração é meio problemática, tá? No próximo vídeo a gente vai entender um pouco mais sobre o namespace, mais especificamente a using namespace std e por que a gente tem que tomar cuidado com ela, ok? Mas enquanto isso a gente vai usando e conforme for passando os vídeos, né, a gente vai aprendendo alguns macetes, ok? Vamos lá. Int main return 0, né? Então pronto, a estrutura já está feita. Então vou colocar aqui uns comentários aqui, né? Então, esse comentário aqui, né? Para calcular a área do círculo é o π vezes o raio elevado ao quadrado, ok? E para calcular a circunferência é 2 vezes o π, 2 vezes o π vezes o raio, ok? A primeira variável que a gente tem que criar é uma variável que armazene o raio da circunferência, ok? Vamos lá. O tipo dessa variável, ela pode ser float, tá? Ou double, né? Que são tipos de variáveis que suportam ponto flutuante. A diferença entre float e double é a precisão com que essas casas decimais são calculadas. Então, como a gente não vai calcular nada aí de científico, né? A gente vai usar o tipo de ponto flutuante mais simples, que é o float. Então, float. Então a gente vai criar agora uma variável para armazenar o valor desse raio, né? A gente pode dizer raio, circunferência, raio círculo, né? É igual, por exemplo, vamos dar um 2.5, tá? Bom, agora aqui eu vou explicar uma coisa que talvez não tenha ficado muito claro, né? Você colocar o nome da variável desse jeito aqui, que inclusive esse estilo de criação de nome de variável é chamado de camel case, onde a letra inicial da primeira palavra a gente coloca em minúsculo, né? E todas as outras iniciais das outras palavras a gente coloca em maiúsculo, ok? Não é uma coisa exigida pelo C++, tá? É uma convenção usada pelos profissionais de programação, mas você pode utilizar qualquer outro nome de variável, né? Para você pode botar, por exemplo, raio underline círculo ou somente raio. O importante é que você seja conciso no decorrer do seu código. Então, se você adotou no início do seu código esse estilo de nomeação de variável chamada camel case, que é esse estilo que a gente acabou de ver aqui, né? Círculo. Eu acho que eu já falei isso, né? Então que você adote esse estilo para o resto da sua programação, tá? Porque não é muito legal, né, você começar com um estilo de nomeação, tanto de funções quanto de nomes de variáveis ou constantes, de um jeito, e no meio do seu programa você mudar totalmente a regra, né? Então, se você começou com camel case, a nomeação das suas variáveis no estilo camel case, então que você continue utilizando o camel case, ok? Então a gente já definiu aí que o raio círculo vai ser 2.5, ok? Agora a gente vai calcular a área e a circunferência. Para isso, também a gente vai criar duas variáveis chamadas área círculo, ok? E circunferência círculo. Com relação ao π, o π é uma constante, tá? Uma constante não é uma variável, né? Ou seja, é uma constante universal, ela não muda. Isso aqui é uma constante. E no C++, assim como em outras linguagens também, existe um tipo não digo variável, porque variável ela muda conforme o decorrer da codificação, né? Mas um tipo de armazenamento que também se chama constante, tá? E depois a gente vai ver isso direitinho. O que acontece? Ela é um pouco diferente da variável, porque ela não permite
que o valor dela seja trocado durante a execução do programa, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, a gente só vai usar o valor de π direto na expressão. Vamos lá, vou colocar aqui float, área, círculo, a gente pode fazer assim também, ó, e circunferência, círculo, tá? Ou seja, daquela mesma forma, eu iniciei duas variáveis utilizando somente o tipo da variável, tá? E o nome da variável, ou seja, o identificador. Nesse caso aqui, eu iniciei duas variáveis numa declaração só, ou seja, essas duas variáveis têm ponto flutuante. Seria o mesmo que eu fizesse isso aqui, ó, float, área círculo, tá? E fizesse, tá? Circunferência, círculo, por exemplo. Seria a mesma coisa, só para poupar linha de código, né? Eu iniciei elas numa linha só, ok? É a mesma coisa. Então, o que acontece? Eu iniciei as variáveis, agora eu vou armazenar um cálculo dentro dessas variáveis, ok? Então, vamos lá. Então, área círculo, né? Então, o que é a área círculo? É o π, que é o ponto 3.1416, né? Vezes o raio círculo, vezes o raio círculo, tá? Seria o raio ao quadrado, ok? Tem uma função no C++, que é o POW, tá, né? Que é o POW, que ele faz essa potência, tá? Que é o raio ao quadrado, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, tá? Vou deixar para lá. O raio do círculo ao quadrado é a mesma coisa que o raio vezes raio, tá ok? Vamos calcular agora a circunferência. Circunferência do círculo, né, é igual 2 vezes π, que é 3.1416 ou 3.14, tá? Isso aqui não é nenhum cálculo científico, então tanto faz, né? 3.14, 2π r, e a r é a variável que guarda o raio, é o raio círculo, ok? Então a gente calculou, tá? Já calculou tanto a área quanto a circunferência do círculo. Agora a gente vai exibir essas informações, porque até agora essas informações foram processadas, tá? Mas não teve nenhuma saída desses resultados, né? Então a gente vai fazer isso agora. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um put s aqui, para colocar uma linha aqui, ó, para ficar bonitinho. Ponto vírgula, não esquecer. Aqui eu vou colocar um cout. A área do círculo, né, é espaçozinho, né, aqui. E a variável que guarda a área do círculo, que é o área círculo. Vê que o VS Code ele já exibe ali uma opção para a gente colocar ali o nome da variável, né? Isso facilita bastante, né? NDL, ok? E aqui também cout, a circunferência do círculo né? Então espaçozinho, e colocar também a variável que armazenou aí o cálculo da circunferência. Aqui, NDL, beleza. E aqui vou botar outro PutS aqui embaixo. Tá aqui outro PutS aqui direitinho. Bom, parece que está tudo direitinho, ok? Então agora é só executar. Então Ctrl S aqui, vem aqui e dá um Ctrl Alt N para poder executar. E você vê lá, ó, que a área do círculo é 19.635, ok? E a circunferência do círculo é 15.708. Agora a unidade você pode colocar aqui também, se você quiser colocar a unidade, vamos supor, a gente está trabalhando em metros, né? Então vamos lá,
vamos supor, que bota metros quadrados, né, aqui no caso, porque é área, né, metros quadrados, ok, tá? Metros quadrados, e aqui botar metros apenas, né? Então pontozinho também para ficar direitinho, seguir uma regrinha aqui tá direitinho, tá aqui. Beleza, então a gente colocou ali, melhorou um pouco a saída do programa, né? Ctrl S aqui, Ctrl L aqui para apagar e Ctrl Alt N. Então tá aí, ó. A área do círculo é 19.665 metros quadrados, né? E a circunferência do círculo é 15.708 metros, ok? Bom, por que o nome é variável, né? Porque você pode mudar o valor dela. No caso aqui, ó, vamos mudar o raio do círculo, né? Vamos botar aí, bota para 5 metros quadrados, 5 metros, né? Vamos lá, Ctrl S, aqui dá um Ctrl L, Ctrl Alt N, mudei lá o raio do círculo, olha lá, e também mudou lá tanto a área quanto a circunferência do círculo, ok? Se você quiser melhorar um pouquinho mais, né, o programa, você pode, por exemplo, colocar aqui, ó, Cout, tá? Raio do círculo, né? O raio do círculo é, bota aqui, o raio do círculo é raio, círculo, metros. Está trabalhando com metros. Então tá aí. O programa ficou um pouquinho mais completo, né? A saída mais completa, né? Ctrl S, aqui dou um Ctrl L, aqui um Ctrl Alt N. Bom, tá aí, ok? Bom, vou adiantar uma coisa aí para vocês, né? Em vez de, por exemplo, eu falei sobre a função PAL do C++, que faz o cálculo aí de um número elevado a uma potência, ok? Mas para usar essa função, a gente tem que inserir no nosso código outro cabeçalho, ok? Que é o chamado CMF, ou seja, um cabeçalho que tem nele funções matemáticas, né? E uma delas é o PAL, né? Que é o POW, ok? Então, a gente vai ter que inserir o tralha include CMF, ok? E aqui, em vez da gente utilizar, tá? Vou até colocar aqui, ó, vou fazer uma cópia aqui dessa linha. Vou colocar uma cópia dela aqui. Essa aqui eu faço um comentário, né? Uso comentário. E aqui a gente vai utilizar a função PAL, que é POW. A função PAL, o primeiro parâmetro dela é a base. No nosso caso aí vai ser o raio, ok? Então aqui o raio, círculo, tá? Vírgula, e o segundo parâmetro dela é a potência, tá? No caso a potência é o quadrado, então é 2, ok? Então tá aí, ó. A gente usou uma função já aí adiantando aí algumas coisas, né? Então a função POW, né, eleva uma base a uma determinada potência, ok? Então é só dar um Ctrl S aqui e o resultado vai ser o mesmo, né? Ctrl L aqui, Ctrl Alt N. Tá aí, ó. Tá? Então o raio do círculo é 5 metros, né? A área desse círculo é 78,54 metros, ok? E a circunferência do círculo é 31,416 metros, ok? Com isso aí a gente fecha variáveis, tá? Não tem mais nada a dizer sobre variáveis. Se eu lembrar de alguma coisa, eu vou colocando aí no decorrer aí dos vídeos, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.